Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bom estar com todos novamente aqui para a nossa aula de Geografia falando sobre população brasileira. Vou dar uma de blogueiro e vou pedir para você se inscrever no canal, você compartilhar o vídeo se você quiser e você ajudar o seu professor a expandir os conhecimentos dos nossos assuntos que a gente fala aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre população. Uma pergunta muito importante para a gente começar o nosso debate é: o que é população, não é mesmo? Um assunto para a gente poder falar o que é por definição. O que eu posso dizer que é população? Vai ser um grupo que vive em um determinado local, um determinado recorte, por um determinado tempo específico, e ele vai ser analisado e observado de acordo com algumas características em comum daquele lugar. Então eu posso observar uma população, analisar por meio do seu aspecto étnico, cultural, religioso, se é urbano, se é rural, a expectativa de vida, sobre a sua renda, o grau de escolaridade, se tem mais homens, se tem mais mulheres, enfim, eu posso observar diversos tipos de análise dessa população em um determinado recorte que a gente estiver analisando, ok? Então, para a gente poder falar de população, o que é importante eu saber? O que é a população absoluta e o que é a população relativa? A população absoluta, como o nome já vai dizer, vai ser o número total, a quantidade geral de habitantes residindo ali naquele lugar. E a população relativa já vai ser aí a quantidade, chamada, que eu posso também chamar de população relativa, comparada com densidade demográfica. O que vai ser densidade demográfica? Vai ser a quantidade de população total dividida pela área daquele país. Então, por exemplo, se eu estiver falando do Brasil, o Brasil é populoso e é povoado? Não. O Brasil é populoso, se eu tenho aí uma projeção de 209 milhões de habitantes, é muita gente. Ele é um país populoso. Mas ele é povoado? Se eu tenho uma densidade demográfica de 23 habitantes por quilômetros quadrados, pela área total do Brasil, ele não é necessariamente povoado. Grande parte da população brasileira está concentrada onde? No litoral do Brasil. Quanto mais para o interior eu venho, menos população é lá encontrada. Então, no caso do Brasil, ele é um país populoso, porém não povoado. Okay? Numa relação aqui de países populosos, a gente vê a importância que o Brasil vai apresentar no cenário mundial. O ponto que a gente vai ter aí, essa projeção que está aqui, pessoal, ela é uma projeção de censo aí de 2010. Então, a gente está numa população superior aos 200 milhões de habitantes, nessa janela de 10 anos. E aí a gente vai ter o Paquistão, na verdade, nessa projeção, vai sobrepor o Brasil nesse ranking mundial. Okay? Então, o Brasil ele tem essa importância mundial no cenário da sua quantidade de população, comparado também com a sua área, sendo aí o quinto maior país do mundo. Vamos lá? Então vamos lá. Eu tenho algumas taxas avaliativas para poder observar a dinâmica dessa população no decorrer de um período específico. Então eu tenho as taxas como, por exemplo, a taxa de mortalidade, que é nada mais, nada menos que a quantidade de óbitos contabilizados para cada grupo de 1000 no decorrer de um ano. Então eu tenho quantas pessoas morreram para cada grupo de 1000 habitantes no ano X. Se eu tenho essa taxa muito elevada, isso me mostra que eu tenho algumas situações ainda a serem resolvidas. Então, por exemplo, eu posso não ter um saneamento básico de qualidade, eu posso ter ainda um desgaste, um distanciamento do serviço de saúde para essa população, de repente não ter acesso a determinados tipos de vacinas ou tecnologias médicas disponíveis. Entendeu? E aí o que mais que eu posso ter aqui de questões avaliativas? Eu posso falar para você da expectativa de vida. A expectativa de vida vai corresponder ao período médio de vida que essa pessoa tem. Então, quantos anos, em média, essa pessoa dessa população desse país vive? Quanto mais tempo é projetado de vida, isso me mostra que ela tem melhores condições. Ela tem acesso a saneamento básico, a água encanada, a tratamento de esgoto, a tratamento médico hospitalar, ok? Uma outra taxa avaliativa que a gente vai ter é o crescimento vegetativo ou o crescimento natural. Esses dois nomes podem aparecer para a gente. O que vai ser o crescimento vegetativo, pessoal? Vai ser a taxa de natalidade, ou seja, quantas pessoas nasceram, diminuindo quantas pessoas morreram para cada grupo de 1000 dentro do período de um ano. Então, vamos supor, nasceram 10 pessoas, taxa de natalidade 10. Morreram 4. A minha taxa, o meu crescimento vegetativo está aí em 6. Ok? Então vamos lá. Dito isso, é importante a gente compreender, pessoal, o que são as pirâmides etárias.
O que é o contexto das pirâmides? Para a gente poder começar a nossa conversa, você tem que entender o seguinte, como que é a estrutura da pirâmide? Eu tenho sempre do lado esquerdo a projeção masculina, do lado direito a projeção feminina. Se eu tenho uma base, aqui no nosso exemplo, a gente tem 3 exemplos clássicos da transição demográfica do Brasil de 80 para 2020. Vamos perceber que em 1980 eu tenho uma escala de análise de pirâmide etária, a minha base sendo muito larga e meu topo muito estreito, ou seja, uma quantidade de jovens muito grande e uma quantidade de idosos muito pequena. Essa característica começa a mudar já a partir da pirâmide de análise de 2000, até que em 2020, olha que a nossa projeção de idosos está muito maior comparada com a nossa base de jovens. Isso quer dizer que eu tive um recuo, uma diminuição da quantidade de jovens e esses idosos estão vivendo cada vez mais, ok? E aí, como que eu vou olhar a estrutura da minha população? Quem são essas pessoas? Como o Globo Repórter, como se reproduzem, como elas vivem? O que essa população vai ter, pessoal? Eu tenho que entender o seguinte, 2 pontos importantes. Quem é a PEA e quem é a PEI? Quem é a PEA? População economicamente ativa. Quem são essas pessoas? São os ocupados ou os desocupados, ou seja, as pessoas que trabalham ou não trabalham. Você pode perguntar assim, poxa professor, eu não estou trabalhando. Eu sou uma população economicamente ativa? Sim, você é. Por que você é? Você pode não estar trabalhando no momento, mas você é uma força de obra, uma mão de obra disponível para o mercado. A qualquer momento que o mercado te der uma oportunidade de te acionar, você está apto a trabalhar. A população economicamente inativa, a PEI, vai ser aqueles que não têm mais uma força, uma mão de obra, na verdade, sendo disponível para o serviço trabalhístico. Então, se você colocar como os idosos, por exemplo, que já estão aí como aposentados, então eles não são uma mão de obra contabilizadas disponíveis aí para o mercado de trabalho. E aí esse mercado de trabalho vai se dividir em quê, pessoal? Nos 3 setores básicos, para a gente relembrar. O setor primário, secundário e terciário. Setor primário, cuidando do extrativismo, da pesca, da mineração, da pecuária, da agricultura e etc. Se eu falar do setor secundário, eu estou falando principalmente do setor da indústria, do setor de transformação, atrelado aí também ao setor terciário, que é o setor de serviços e comércio, que vai ser o grande setor principal, que mais vai dar aí mão de obra para o Brasil, principalmente nas grandes capitais brasileiras, ok? Então vamos continuar aqui. Na nossa transição demográfica, isso quer dizer o quê? Como que foi se transformando a população brasileira no decorrer dos anos? Eu tive várias fases aí, 4 fases básicas. Vamos olhar na nossa primeira fase, que eu tenho taxas altíssimas de natalidade e de mortalidade, ou seja, nasciam-se muitas pessoas, mas também morriam-se muitas. A partir da segunda fase, eu tenho aí ainda uma taxa de natalidade muito alta, mas eu tenho agora uma diminuição brusca das taxas de mortalidade. Eu começo a ter um aumento no meu crescimento vegetativo. Então, eu começo a ter mais ações que possibilitam aí uma melhorias de vida para a população. Quando a gente chega na terceira fase, pessoal, nós temos agora um decréscimo, uma queda muito brusca nas taxas de natalidade. Eu começo a ter agora menos nascimentos. Isso por quê? Porque a gente vai entrar agora numa questão muito importante, que é sobre a taxa de fecundidade, ou seja, o período ou quantos filhos cada mulher tem no seu período fértil. As mulheres agora elas passam a ter menos filhos. Elas passam agora a colocar sua gravidez em segundo plano para poder se enquadrar no mercado de trabalho, no campo de formação educacional, estudando, faculdade e tudo mais. Dessa forma, eu começo a diminuir a quantidade de nascimentos e também começo a diminuir a quantidade de mortalidade. Por quê? Pelo avanço de métodos contraceptivos. Eu começo a ter também uma melhor qualidade de vida das pessoas com acesso à informação, com acesso a vacinas, com acesso a medicamentos, ok? Então eu tenho aí agora menos pessoas nascendo, menos pessoas morrendo, consequentemente eu também tenho uma queda do meu crescimento vegetativo. Até que no ponto da quarta fase é onde a gente tem agora baixos índices de natalidade, baixos índices de mortalidade e também um decréscimo no meu crescimento vegetativo.
Ao ponto de uma comparação do Brasil e Europa, por exemplo, onde a gente tem na Europa um crescimento vegetativo inverso, ou chamado de negativo, onde eu tenho bem menos pessoas e eu acabo não tendo mão de obra para trabalhar. Aquela PEA e aquela PEI que a gente falou começam agora a não existir. E qual é o método encontrado para solucionar esse problema? Mão de obra estrangeira. Eu entro na questão da imigração. O Brasil foi um polo muito atrativo de imigrantes, não por conta de não ter pessoas disponíveis, mas por causa das suas especializações que esses imigrantes traziam para o Brasil. Para a gente entender a diferença de imigração para imigração é o seguinte: por definição, a imigração vai ser a entrada de alguém com origem no estrangeiro. Então, a minha entrada nesse país, eu vou ser um imigrante. Agora, a saída dessa população indo para o estrangeiro vai ser a emigração. Vamos entender que o papel da imigração teve um papel muito importante no Brasil na construção do seu desenvolvimento, principalmente na chegada de italianos, na chegada de italianos no Brasil, como de vários outros europeus que vieram para o Brasil no período da sua construção, principalmente no sul do Brasil, italianos, holandeses e por aí vai, ok? Pessoal, como lembra que eu falei que a expectativa de vida ela vai ser regida pelo quê? Pela forma que essa pessoa tem de viver mais e melhor. Se ela vive mais e melhor, isso quer dizer que eu tenho alguns índices que vão ser medidos dessa qualidade de vida. Quais são esses índices? Os índices medidos pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano colocado pela ONU, para ver se esse país vive bem ou não, como que essa população é servida de alguns requisitos básicos para o seu desenvolvimento. Então, quais são as 3 categorias para o desenvolvimento humano, para um bom IDH? Vai ser o grau de escolaridade, até que ponto essa pessoa estuda, vai ser a renda, ou seja, o PIB per capita dividido, quanto o país arrecadou no ano dividido pela quantidade de população, e o seu nível de saúde, a sua qualidade de vida. Quanto mais próximo do 1 chega, que isso vai ser medido de 0 a 1, nós temos um índice mais favorável. Coloquei aqui para vocês uma análise feita aí de 1980 até agora 2012, né? Não tão atual assim, mas para mostrar para a gente o acréscimo que teve dentro desse período. Então a gente tinha em 1980 um IDH de 0,52 e em 2012 a gente já estava de 0,73. Então mostrando uma evolução aí no processo do Brasil, nas melhorias de vida, nas políticas sociais, políticas públicas de saúde. Ok, pessoal? É isso. Esses são os elementos básicos para a gente poder estudar um pouquinho da geografia da população do Brasil. Então, como eu falei de novo, se inscreve no canal, corra atrás dos seus sonhos, estude, você vai chegar onde você quer, porque você pode muito mais do que o que disseram, o que pensaram que você podia. Vamos lá, pessoal, vamos estudar, vamos para cima e até a próxima. Tchau, tchau.